E aí, pessoal, vamos falar aqui sobre alguns alimentos que talvez estejam atrapalhando o seu emagrecimento. Às vezes, por você não saber que ele realmente tem uma quantidade calórica extremamente elevada numa pequena porção, ou seja, alimentos que têm uma alta densidade energética, ou simplesmente por você achar que ele é mais saudável e menos calórico do que realmente a sua versão original, tá bom? Então, quando a gente pensa sobre emagrecimento, não estou aqui falando como ou a melhor maneira, mas a premissa básica, o fundamento básico do emagrecimento é você estimar o seu gasto energético, ou seja, quanto que você gasta de energia por dia. Então, obviamente, quanto mais você se mexe, maior o seu gasto energético, quanto maior a sua massa muscular, maior o seu gasto energético. E você submeter um déficit energético, ou seja, consumir menos do que você gasta, vai mobilizar as suas reservas energéticas, ou seja, a gordura corporal principalmente, para ser convertida em energia e, consequentemente, provocar o seu emagrecimento, a redução do peso, tá bom? Mas vamos falar aqui um pouquinho alguns exemplos que talvez esteja dificultando o seu emagrecimento. Quando a gente pensa num prato padrão aqui, com arroz, com feijão, com um patinho moído, uma carne moída e um purê de batata, nós estamos falando, por exemplo, aqui de um total de 100 gramas de arroz branco, que contém 128 calorias. Quando a gente pega, por exemplo, 100 gramas de carne moída, nós temos 210 calorias. Quando nós pegamos 80 gramas de feijão carioca, contém 56 calorias. E quando compõe, por exemplo, 80 gramas de purê de batata, nós temos 54 calorias nessa porção. Quando a gente soma então as calorias desse prato, nós temos um total mais ou menos em torno de 450 calorias. Um comercial básico que realmente ele é consumido. Uma quantidade alimentar do que? De 200, 300 gramas, 350 gramas de alimento, tá bom? E aí vamos supor que junto com essas 450 calorias, que é um prato comercial padrão, você adora uma farofa. E aí você vai lá e você coloca aqui, eu tô pensando aqui de uma maneira menos abusiva, mas vamos colocar aí uma colher de sopa cheia de farofa que você vai salpicar em cima desse prato. Uma colher de sopa de farofa, de acordo com algumas marcas em questão, contém 136 calorias. Ou seja, você acabou de deixar essa refeição 30% mais calórica. Você poderia simplesmente, para a gente colocar numa outra ideia, você simplesmente poderia trocar esse prato aqui por 3 colheres de sopa de farofa. Tá pensando exclusivamente em caloria. Até porque esse vídeo eu vou falar exclusivamente só de caloria. Não vou falar sobre qual que é o melhor nutricionalmente falando, tá? Porque, enfim, a necessidade básica quando você visa o emagrecimento é você fornecer uma restrição, que nem eu já disse anteriormente. Então, cuidado com a farofa. Quando você pensa, por exemplo, numa pizza de mussarela, numa fatia, contém mais ou menos em torno de 192 calorias, varia de 140, 190, depende muito do bom humor do pizzaiolo que está preparando a sua pizza em relação ao recheio. E aí, junto com essa pizza de mussarela, essa fatia de pizza de 192 calorias, você coloca, por exemplo, uma colher de sopa de azeite, que contém 76 calorias. Ou você coloca uma colher de sobremesa cheia daquele alho frito, porque deixa muito mais gostoso, que tem 64 calorias. E aí você vai lá, por exemplo, e coloca mais uma azeitona que tem nessa pizza. Parabéns, você acabou de acrescentar mais 150 calorias nessa sua fatia de pizza. Então, basicamente, essa fatia de pizza acabou de virar 2 fatias de pizza, tá? Apenas pela inclusão desses componentes, desse acessório. E aqui eu nem coloquei o vinho, não coloquei a bebida e coisas do gênero. Então, seria praticamente aí 3 fatias de pizza por cada fatia que você consome. Depois temos, por exemplo, um sanduíche padrão, como por exemplo, uma fatia de mussarela contendo 64 calorias. Quando eu digo uma fatia, seria mais ou menos uns 2, 3 fatias de frios, né, 20 gramas. Presunto é um pouquinho menos, com 22 calorias. Aqui foi apresentado que eu peguei, por exemplo, a tabela nutricional. E também pegamos 2 fatias de pão de forma normal, não necessariamente precisa ser integral, compondo 122 calorias e totalizando esse sanduichinho com 208 calorias. Aí você dá aquela primeira mordida e fala: tá seco demais. Deixa eu colocar um pouquinho de maionese. Aí vai lá e coloca uma colher de sopa de maionese. Parabéns, você acabou de acrescentar mais 50% de calorias
algo em torno disso, de 40 a 50% a mais de calorias nesse sanduichinho. E se você coloca uma colher de sopa generosa de manteiga, parabéns, você acabou de consumir agora dois sanduíches, porque uma colher de sopa de manteiga contém 201 calorias, né? É muito comum, por exemplo, principalmente para deixar nessa textura do pãozinho aqui, passam a manteiga dos dois lados e passam na frigideira para dar aquela seladinha, né? Fica mais gostoso, só que você acabou de dobrar a quantidade de caloria. Isso quando não coloca também uma maionese para passar nesse pãozinho, tá? E aí às vezes você fala, não, agora eu tô fit, não como mais frios, não como mais misto quente, que tem 208 calorias, e consome castanha, onde 35 gramas de castanha dá o que? Umas 10, 12 castanhas, compõe 203 calorias. Mas normalmente a pessoa não para com 10 castanhas, porque quando come um sanduíche, ela fica saciada. Quando ela come 10 castanhas, ela não fica saciada. Essas 10 viram 20. Acabou de consumir 400 calorias, que viram 30, 600 calorias. Por que não consumiu, por exemplo, um pãozinho? Tá bom? Aqui eu estou pensando novamente, repito, em caloria, para não rolar uma questão de argumentação, até porque eu também tenho alguns bons argumentos para falar aqui por que deveria ser incluso o pão na rotina das pessoas, tá? Não apenas as oleaginosas. Depois nós temos aqui também a fruta, a banana, por exemplo. Uma unidade de banana, mais ou menos em torno de 60 gramas, 65 gramas, contém 60 calorias. Aí ela vai lá e leu na internet que, por exemplo, semente de chia é uma alta fibra que vai conseguir, por exemplo, melhorar o peristaltismo intestinal, e ela tem completa razão. Só que quando você coloca uma colher de sopa de chia, você também acrescenta 60 calorias. Então, uma banana acabou de virar duas bananas, pensando em caloria especificamente. Aqui pego, por exemplo, a questão do leite, né? Então a gente pega um leite normal, um leite integral padrão, 200 ml, aquele de caixinha, bem mequetrefe, por exemplo, tem 70 calorias. E quando você pega um que ele é naturalmente sem glúten, sem lactose, sem soja, zero colesterol, só que é lá o sabor Choconuts, por exemplo, cheio de marcas, cheio de termos aí que acabam sendo bonitos, né? Sem lactose, óbvio, né? Provido da castanha, né? Até porque não seria uma bebida láctea. Contém 156 calorias, o dobro da quantidade de um simples leite. Às vezes o original ele acaba tendo menos caloria do que esses outros preparados e enfeitados. Eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui, pessoal, só quis pegar alguns exemplos, né? Então pego, por exemplo, vai um cereal fitness original, 368 calorias. Quando compara a mesma proporção em sucrilhos, 386 calorias. E olha que eu vou te falar que comparando um com o outro, os ingredientes também não são tão distantes e discrepantes assim. Talvez a gente poderia colocar uns sucrilhos fitness embaixo dele. E poderia novamente ficar falando mais um monte de exemplo. Mas basicamente, né, eu acho que o maior deles acaba sendo o próprio açúcar, que em 1 grama de açúcar contém 8 calorias, independente se é o açúcar refinado simples, se é o demerara, né, ou o mascavo, ou até mesmo o açúcar de coco. Todos eles acabam contendo a mesma quantidade calórica. Isso aqui é só uma ideia de um vídeo para mostrar para vocês, para se atentarem principalmente nas calorias provindas desses alimentos. Porque no fim do dia, pessoal, o que vai fazer você ganhar peso ou emagrecer, é que eu não estou falando o que você vai ganhar ou o que você vai perder, mas a questão do peso na balança, calorias tem extrema importância. Então, atente-se principalmente com isso, verifique as tabelas nutricionais e caso você tenha algum alimento aí que eu tenha esquecido, claro que eu esqueci um monte, mas algum alimento que as pessoas consomem com uma certa frequência altamente calórico, é só comentar aqui no post que eu vou ficar feliz de ver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.